Amém? A graça e a paz, vamos lá? Nosso momento de oração de guerra e que o Senhor vai derramar tão gloriosamente em nossas vidas. A bênção do céu, a graça, tem sido já uma caminhada aqui, agora 12 dias, indo para o final. Falta 9 dias. E esses dias passam rápido, mas o Senhor será longânimo em derramar a bênção sobre nós. Amém? Nosso texto aqui, dia 12, inimigo atormentado. E com o primeiro momento aqui, cobertura do sangue. Eu me cubro com o sangue de Jesus. Nenhuma maldição, feitiço ou seta maligna pode me atingir. O sangue de Cristo me defende e me purifica. Contexto desta palavra. A ênfase está na proteção e purificação do sangue de Cristo. Hebreus 9,14, que é nossa principal defesa espiritual. Você sabe dizer as frases, o sangue de Jesus tem poder e estou coberto pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, né? Uma música até. Ela soa bem abaixo da sua verdade no conceito da maioria dos filhos de Deus. Que a maioria dos filhos de Deus tem medo de muitas coisas que ele não deveria ter por causa do sangue de Jesus. Então, uma pequena mostra dessa questão do sangue é aquela questão do sangue no umbral das portas ali com Moisés, lá no Egito. Assim que eles vão sair de lá do Egito, vão deixar Faraó. Eles passam o sangue do cordeiro no umbral das portas e aquilo passa a ser um indicativo para que o anjo da morte não penetre na casa a fim de matar ali o primogênito. Agora veja, o anjo sabia quem era o primogênito. O anjo sabia o que tinha que fazer. Ele não tinha um caderninho escrito. Ele não tinha que ficar parando e pensando. O sinal era claro. Tem o sangue, você não entra. Mas e quem está lá dentro? Quem está lá dentro é santo. Quem está lá dentro... Porque esse é um dos problemas de alguns pregadores e pastores. Que eles querem determinar o que a Bíblia não determina. O Senhor vai salvar o que é santo. Aquele que é reservado. Aquele que anda puro. Mas eles não podem explicar uma coisa dessa. Veja, imagina que o primogênito de uma determinada casa ali, de um israelense, era terrível, era muito pecador, a família toda. Mas o sangue estava na porta. O anjo entrou lá? Não. Mas lá na casa do egípcio tinha uma família maravilhosa, com um primogênito maravilhoso. Mas tinha o sangue na porta? Não. O anjo entrou lá? Entrou. E matou o primogênito. Aí você fala assim, mas aí é questão de ser israelitas e egípcios. Veja só, lá no Êxodo, quando os homens reclamam do maná, depois você vai lá, pesquisa e lê. Quando os homens reclamam do maná, você vai ver que quem puxou aquela reclamação, que estava irritado com o maná e com saudade dos pepinos do Egito, não foram israelitas. A Bíblia vai falar que era um certo populacho. Um certo populacho começou a defamar o maná, a dizer que cansemos dessa comida desprezível. Quem era esse certo populacho? Egípcios. Porque muitos egípcios
se renderam aos milagres do Deus de Israel e começaram a correr junto. E eles entraram, comeram cordeiro, passaram o sangue lá na porta. E aí você vê, eram egípcios, não eram israelitas, eram egípcios. E o anjo da morte entrou? Não entrou. Mas o anjo da morte podia falar, bom, esse sangue aqui tá aqui, mas esse sangue aqui não representa, porque não são israelitas, são egípcios, vou entrar. Ele fez isso? Não. A ordem é clara. Tem o sangue? Não entra. Ainda que eram egípcios. Veja, então essa ênfase do sangue é que ele é a nossa, esse umbral da porta, esse sangue hoje ele está, a marca do Espírito em nós, ele está marcado em nós, não sei se no coração, não sei se na testa, não sei onde, mas em algum lugar, espiritualmente, os demônios veem o sangue de Jesus em nós. E estamos então guardados e protegidos, mas muitos filhos de Deus têm medo, temem muito, por coisas que o sangue os tem guardado, mas fica cantando a poder sim do sangue de Jesus. Oh, não, a música é muito boa, mas eles cantam sem nenhum tipo de saber o que é que estão cantando, saber o que significa que estão cantando. Falam palavras, sangue de Jesus tem poder, para usar termos apenas corriqueiros, como sai fora, tá amarrado, deixa isso para lá, aí vai usar o sangue de Jesus. E Jesus não é para isso. O sangue de Jesus não é para você usar em termos que você quiser ir fora. O sangue de Jesus nos cobre, nos livra, nos protege, nos guarda. Então esse é um primeiro impacto. E esse impacto ele é objetivo. Não há nada que nós possamos fazer para que esse sangue não nos abençoe, não nos proteja. E não há nada que nós possamos fazer para que esse sangue nos cubra mais. De objetivo. É isso e pronto. E o que ele está realmente correto. Outra questão do sangue vai entrar na questão da ceia. Ainda há outras, eu não vim aqui pregar sobre o sangue. A ceia também, o sangue de Cristo que nós tomamos, né? E após ter ceiado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei. Todos bebem. Aliás, primeiro ao contrário. Ele dá o cálice e fala: bebe. Todo mundo bebe. Quando todo mundo bebe, ele fala: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Por quê? Porque enquanto não beberam, era apenas um suco de uva ou um vinho. Depois que beberam e estavam introduzidos neles, agora é o cálice da nova aliança. Aleluia. Glória a Deus. Então, você avalia que quando você está envolvido em todas as questões, o medo, o inferno, ele vai tentar te assustar, mas você é coberto pelo sangue e você pode ter paz nisso. Por outro lado, a ceia vai vir trazer essa poderosa presença, essa mão do sangue do Senhor, para que nós possamos desfrutar ainda mais com atitude, porque a ceia é objetiva, nós precisamos tomá-la. Glória a Deus. E então nós podemos dizer que pelo sangue de Jesus, nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhuma seta pode nos atingir. Temos aqui para o estudo Hebreus capítulo 12, verso 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Legal. Você lê isso aqui, você pode falar: tá vendo aí, pessoalzinho da graça, olha o que o apóstolo está falando, deixemos o pecado, deixemos o embaraço. E aí as pessoas, elas observam, né, que ele fala para deixarmos o embaraço, deixarmos o pecado, e elas colocam isso como uma regra, e colocam isso como uma profissão de fé. E o duro é que eles falam que estão deixando, e eles vão começar a falar para os outros fazer isso também. Tem muito isso no Novo Testamento,
muito isso no Novo Testamento. Você vai ter que ler o Novo Testamento se você quiser entender o que eu estou falando. Principalmente depois dos Evangelhos. Ali, depois de Atos, com essas cartas de exortação. Maioria de Paulo. Então, olha só. Deixemos o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, as duas coisas aqui, elas estão a par de nós termos que fazer. Primeiro, deixar o embaraço. O que é o embaraço? E o embaraço pode ser muitas coisas. Talvez o embaraço aqui no Brasil não é um embaraço nos Estados Unidos. E o embaraço dos Estados Unidos é diferente do embaraço na África. E o pecado. O pecado é o pecado em todo mundo, que agride a Deus. E está pertinho nos rodeando. Que vem no diabo, vem na carne. Agora, aqui tem a outra coisa para nós fazermos. Correr com paciência. Isso aí que é maravilhoso. Correr com paciência. Quando você fala de correr com paciência, o que vem na mente? O que vem na mente? Correr com paciência. O Usain Bolt, 100 metros raso? Não. É uma maratona. É uma maratona. Porque a maratona ele exige o quê? Paciência. Às vezes aquelas pessoas na maratona saem na sua frente e vão a 1000 por hora e você fala, tô perdido. Não. Por quê? Porque você tem que ter paciência. Quanto tempo vai durar essa maratona? Qual tem que ser minha velocidade média dentro de cada metro que eu vou correr? Dentro desse período inteiro que eu vou correr? Para que assim eu tenha chance com os... E ali então você põe a estratégia, mas essa estratégia vai te fazer o quê? Ter uma paciência. Então correr com paciência fala que é uma maratona. Onde é essa maratona? É a nossa vida. Você não vai virar um vice-deus em uma semana ou em 21 dias. Não vai virar nunca. Mas você não vai atingir um nível de ser o apóstolo Paulo fazendo coisas assim, buscando isso. Porque a nossa vida é uma maratona. Nós temos que correr com Cristo todos os dias, até Ele levar-nos para Ele. Então, correr com paciência. Correr o quê? A carreira. Então, não está falando de sair correndo por aí. Aleluia. Está falando que a carreira que você desenvolverá na vida cristã não vai acontecer na noite pro dia, em uma semana, em um mês. Ela é uma maratona. Então aquilo que Deus chamou para ser vai durar a sua vida toda. Aleluia. Agora, qual carreira é essa que nos está proposta? Propósito. Propósito de Deus. Então, grande parte dessa corrida com paciência vai ser para descobrir qual é a sua carreira. Porque ninguém nasce de novo depois de fazer ali uma oração e já sabe o que vai ser para Jesus. Isso vai demorar, isso vai demandar tempo, isso vai ter que ser confirmado, isso vai passar pelo fogo, isso vai... Quantos e quantos, né? No calor da conversão, levantaram as mãos e falaram, serei um pastor, porque Deus me chamou, e eu vou ser um pastor. E não era isso. E ele correu, lutou, tentou, até alguns até conseguiram isso. Foi os que se deram mais mal. Porque eles conseguiram a unção. Mas não era aquela carreira que lhes estavam propostas. Deus tinha outros planos para ele. Então, parte da sua corrida, com paciência, é descobrir qual é o plano de Deus para você. Amém, tudo bem, você descobriu? Oh, glória a Deus. Então, agora você vai correr dentro dessa carreira proposta com paciência. Com paciência. E quando você... Aí eu não vou fugir lá do embaraço do pecado, não. E quando você, então,
busca qual é a carreira, qual é o propósito. Você descobre, vamos lá, descobrir. Minha carreira é ser pastor. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, já sei que eu vou ser pastor, agora eu preciso parar de becar e preciso parar de entrar em embaraço. É isso? Não, porque isso vai dar errado. Eu vou buscar de Deus para alcançar o meu alvo. Qual é o meu alvo? Ser pastor. Então eu vou fazer curso, vou entrar no seminário, vou, dependendo de qual é o seu ministério, sua igreja, você vai ter ali teologia, você vai ter cursos pastorais, tudo depende de onde você está. Porém, todas estas coisas, aprender a pregar, vai começar a ler muito, vai comprar livro, vai fazer anotação, vai aprender a fazer homilética, hermenêutica, né? Fazer esboços e etc. Interpretação de texto. Você vai aprender todas essas coisas e vai aprendendo e vai crescendo. Para isso você ora, para isso você jejua, para isso você prega, para isso você lê, para isso você está numa corrida paciente em cima de uma carreira com propósito. Ficou bonito, hein? Corrida paciente em cima de uma carreira com propósito. Quanto a vida é imergida nisso, com muita fome, com muita sede, com muito desejo, aí você vai realmente deixar os embaraços e os pecados. Por quê? Imagina que o embaraço é uma possibilidade de adultério. E você vai realmente falar, vale a pena perder tudo isso que eu tenho buscado, que o Senhor tem me colocado na minha vida, por causa de 2 minutinhos com alguém, sendo que eu tenho alguém que Deus me deu para fazer isso? Aí você, não, vou deixar isso para lá. Não com luta, suando, ai meu Deus, como eu quero, ai meu Deus. Não. Não. A tua carreira, o teu propósito e essa corrida paciente firma tanto no teu coração, firma tanto no teu desejo, firma tanto no teu propósito, que você deixa o embaraço e o pecado. Glória a Deus. Olha só, tô fazendo um estudo de 30 minutos, mas não é 30 minutos, tá bom? Eu não tô gastando 30 minutos. Mas é mais ou menos isso que você tem que fazer todo dia. Mas é claro que você vai fazer na medida do que você precisa, né? Eu pus uma carreira pastoral, mas tem a carreira dos que cantam, tem a carreira daqueles que servem como diácono, tem a carreira daqueles que servem a Deus. Há muitas formas de servir a Deus. Aleluia. Então, a explanação aqui, continuar a pressão, como correr com paciência, deixando os pecados e distrações, inspirados por testemunhas da fé, avançando com determinação rumo à vitória. E eu te afirmo que essas são as frases para nós. Corro com paciência para a vitória. Eu não vou vencer tudo hoje, mas eu vou vencer o que eu tiver que vencer hoje. Porque amanhã eu vou vencer o que eu tiver que vencer amanhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã, e aleluia. Segundo, deixo todo embaraço pelo poder de Deus. Está bem dentro do contexto do que eu falei. Então, conheça o poder de Deus. E imerge no poder de Deus. Beba, engula, coma, viva. Porque isso vai ser força para você deixar o embaraço. Sou inspirado a vencer pelo Senhor. Aleluia. É Ele fazendo em nós. E a nossa oração, ela vai trazer aqui qual ênfase? Oração de novo, né? Estamos usando bastante essa terminologia da oração. Comando em nome da autoridade de Cristo, que todo contra-ataque demoníaco, toda retaliação espiritual, toda a obra das trevas seja anulada e não tenha poder sobre a minha vida. Nós comandamos em unidade que todo dardo inflamado do maligno, toda armadilha espiritual,
toda cilada do inimigo caia por terra e seja completamente desfeita pelo poder do Senhor. Oh Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso. Nós cremos que há poder nas nossas palavras para todas essas coisas. Você está vendo? São coisas grandes. São coisas grandes parar um ataque demoníaco. Parar uma ação das trevas dentro da sua casa. Na mente de uma pessoa que mora aí dentro da sua casa. Que os dardos inflamados, né, aquelas lanças, com fogo na ponta, que eram jogados nos inimigos nas guerras antigas, que o diabo joga aquela lança com fogo infernal da tristeza, da briga, do não vou mais ligar, não vou mais estar nem aí. Esse dardo lançado venha a ser apagado. Você precisa crer que o inimigo vai cair por terra. Aleluia. Eu quero dar uma atenção para você, e muitas pessoas colocaram para mim que estão dedicando parte do seu jejum em memória das suas finanças, para que ganhem mais dinheiro, para que talvez tenha uma provisão financeira melhor, para que possa ter uma conquista, tipo uma casa própria. Então há muitas questões, e bastante irmão respondeu ali para mim que faz isso, faz menção no seu jejum dessas provisão financeira e material. E eu também. E Deus tem sido muito generoso comigo nesses últimos dias, muito mesmo. Estou muito empolgado com o que o Senhor tem feito. E no meu jejum há memória para isso. Então, dito isso, eu quero que você creia que nós podemos comandar sob a autoridade de Cristo, que portas vão abrir, que desfechos acontecerão ao nosso favor, que situações virão de encontro a nós, facilitada, como que uma bênção caindo no nosso colo. Eu creio nisso. Quero desafiar você a crer também. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, diante da sua poderosa mão, da sua gloriosa graça, diante do Senhor Todo-Poderoso, eu quero declarar, Senhor, que nós cremos no sangue, que nós cremos que estamos cobertos, que nós cremos que estamos lavados, que nós cremos que estamos protegidos, que nós cremos que estamos abençoados, nós cremos que o Senhor está em nós, derramando poderosamente a sua bênção, a sua graça, a sua unção, a sua vida em todo o nosso ser, e nós cremos que estamos guardados, protegidos, abençoados, e liberamos a nossa palavra de fé e declaramos sobre as nossas finanças, sobre a provisão financeira nas nossas vidas, o salário na vida daquele irmão que é o salário, uma nova porta na vida daquele irmão que é uma nova porta, pagar as suas dívidas. Pai, que este irmão que tem questões com dívida trabalha poderosamente no seu coração para que ele deixe de fazer novas dívidas, porque infelizmente o endividado não consegue pagar a dívida, mas faz outras. Pai, leva este filho, esta filha a fazer um jejum de dívidas, comprar extremamente apenas o necessário, que ele faça um jejum daquela nova roupa, daquela nova camisa, daquele tênis novo, que ele possa observar
quão bom é ele pagar as suas contas, comprar à vista, não ser mais dependente do cartão de crédito, principalmente se esse cartão é de outra pessoa. Oh, livra seus filhos, livra seus filhos, livra seus filhos, livra seus filhos, Senhor, que eles possam, no nome de Jesus, principalmente esses teus servos que são empreendedores, que trabalham por conta, que eles possam crer que o Senhor pode plantar a semente na vida deles, que eles não dependem de um salário CLT dado organizadamente por um controle mensal, mas que vem do céu, vem da chuva, vem do Senhor, e o Senhor é o Deus da chuva, o Senhor é o Deus das montanhas, o Senhor é o Deus dos mares, o Senhor pode fazer florescer empresa deste irmão, ou o trabalho deste irmão. Nós temos irmãos hoje, tantos irmãos dirigindo com o aplicativo. Senhor, eles podem pegar as melhores corridas, com os melhores pneus, na melhor sequência, deixando um, pegando o outro, deixando um, pegando o outro, ganhando até 2 ou 3 vezes mais do que eu normalmente ganho, mas que ele possa crer nisso, que o Senhor comandará o aplicativo dele, que ele seja um instrumento de louvor, que ele seja um instrumento de dar graça, que ele seja um instrumento para a sua glória, e o Senhor o abençoará, o abençoará. Eu creio que o Senhor pode intervir em todas as questões, de todas as situações, em qualquer momento, em qualquer tempo. Por isso libera provisão, provisão em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, que no nome de Jesus venha ter testemunho dos teus servos, testemunho dos teus filhos, testemunho das tuas filhas, que a provisão do Senhor está os alcançando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traga sobre nós, Senhor, nesse tempo, fé para curar, porque o Senhor colocará situações em que pessoas estarão doentes e nós estaremos ali para orar, e nós estaremos ali para ver a cura instantânea, e nós estaremos ali para ver a cura milagrosa, em nome do Senhor Jesus. Há muitos doentes, e muitos vão sarar de remédio, e muitos vão sarar no hospital. Mas nós, Senhor, oramos para que o Senhor coloque alguns diante de nós, para impormos as mãos, para declararmos no nome de Jesus, para que haja uma cura milagrosa a fim de tocar outros parentes, pessoas verem a cura e pessoas virem para a tua glória, virem para as nossas células, virem para o nosso culto, virem para o nosso exército, virem para somar, multiplicar, e que nós possamos, como igreja, ser uma bênção para outros e outros e outros e outros nessa nossa corrida paciente diante do nosso propósito. Propósito esse que o Senhor foi quem escolheu, o Senhor foi quem denominou, o Senhor foi quem o designou. Por isso nós colocamos diante de ti. Se há algum irmão meu, alguma irmã minha orando comigo e não tem total clareza do seu propósito, total clareza do seu chamado, total clareza do que tem que ser feito, fale com este, fala com esta, toca no seu coração, aquece o seu coração, queima o coração deste filho, desta filha, para que este Senhor possa vir para ti, ter o que correr, ter o que fazer, ter o que se impor, o que amar dentro desta obra, em nome de Jesus. Orema, xerianda, lamanás. Alamá, xerecante, maná, xeremaná, xecaramanas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poderoso Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. O Senhor te abençoe e que você possa avançar muito. Em nome de Jesus. Amém.